Pessoal, nós vamos falar hoje de um circuito para acionamento de motor de corrente contínua que se chama ponte H. Na aula passada, eu falei desse circuito. Como ele funciona? Bem, ao aplicar uma tensão nesse ponto do circuito, você faz aparecer uma pequena corrente na base do transistor. Se tem corrente na base, vai existir uma corrente entre coletor e emissor. A gente diz que o transistor se encontra no estado saturado. Então, se ele está saturado, está passando uma corrente aqui entre coletor e emissor. Consequentemente, é como se esse ponto estivesse conectado ao meu GND. Como o outro terminal do motor já está ao VCC, quando isso acontece, o motor entra em funcionamento. Então, aplicando manutenção na base, você liga o motor. Colocando 0 volt na base, você desliga o motor. Se você aplicar pulsos PWM na base, você estará controlando a velocidade do seu motor. Esse tipo de circuito é chamado de half bridge ou meia ponte. Com ele você pode controlar a potência entregue a uma carga. Se a carga for motor, você pode controlar a velocidade do seu motor DC. Já o circuito full bridge, ou ponte completa, ou também chamado de ponte H, você vai poder controlar velocidade, direção e até mesmo frear o seu motor. Em comparação com o circuito anterior, esse circuito tem 4 transistores, ou 4 chaves, podemos pensar também dessa forma. Por isso que ele é chamado de ponte H. A disposição das chaves lembra um H. Então imagine que cada uma dessas chaves é um transistor da minha ponte H. Pode estar fechado, que é o que a gente diz, o transistor está em saturação, ou pode estar aberto, que a gente diz o transistor está em corte. Então, nesse tipo de circuito, aqui na parte de cima eu coloco a alimentação positiva e aqui na parte de baixo a alimentação negativa. Como é que esse circuito vai funcionar? Se essa chave fechar, você está trazendo o terminal positivo para esse terminal do meu motor. E se essa chave fechar, você está trazendo esse terminal para o negativo. Consequentemente, com essa chave e essa fechada, o motor vai ser acionado em uma direção. Por quê? Porque ele recebe mais e menos. Outra forma de acionar é ligar essa chave, você vai estar botando o terminal positivo aqui, e essa chave, você vai estar botando o terminal negativo aqui. O que é que acontece com o motor DC quando você inverte a alimentação? Ele gira no sentido contrário. Então, esses são os estados da minha ponte H. Eu posso acionar essa chave com essa, o motor gira num sentido, ou essa chave com essa, o motor vai girar em outro sentido. Jamais você poderá ligar essa chave e essa. Por quê? Porque com isso você vai estar dando um curto-circuito na sua fonte. E nem essa e essa. Novamente, o curto-circuito na fonte. Já se eu ligar as duas chaves de cima ou então as duas de baixo, você vai estar aplicando um freio no seu motor. Por quê? Você vai estar dizendo que não existe diferença de potencial entre os seus terminais. Quando eu ligo duas chaves, ou as duas de cima ou as duas de baixo, porque eu estou ou aterrando os dois terminais, ou colocando positivo os dois terminais. Imagine que o meu motor está girando e de repente eu conecto essa chave e essa. Eu estou aterrando os dois terminais. Como nós sabemos, todo motor funciona também como um gerador. E quando você desenergiza ele, mas ele ainda está em movimento, ele passa a funcionar como um gerador. Só que eu estou fazendo o quê? Aterrando os dois terminais, ou seja, eu estou impedindo
que ele gere uma corrente, porque não há diferença de potencial. Com isso, fazendo esse impedimento da corrente, você estará freando o seu motor. O mesmo vale quando eu ligo as duas de cima. Você está colocando o mesmo potencial nos dois terminais, impedindo que uma corrente circule. Então, as minhas possibilidades são: essa chave com essa gira num sentido, essa com essa gira no outro sentido, essa e essa freia. São as possibilidades. Jamais pode ligar essa com essa, nem essa com essa. E se eu quiser deixar o motor livre, é só eu desligar todas as chaves. Então, com a ponte H, ou também chamado de ponte completa ou full bridge, você pode controlar a direção, velocidade, frear o motor ou deixar livre. E a velocidade, como eu controlo? Digamos que eu feche essa chave e essa, ele vai estar girando em um sentido. Mas se eu aplicar pulsos PWM ou nessa, a chave vai ficar abrindo e fechando enquanto a outra está fixa. Com isso, você vai controlar a velocidade do mesmo jeito que a gente controlava nesse circuito aqui. Essa chave ficava abrindo e fechando, enquanto esse terminal do motor estava fixo. Então, eu controlava velocidade. Na ponte H, do mesmo jeito, se essa chave fechar e essa ficar abrindo e fechando, você vai estar controlando velocidade em um sentido. Já se essa chave fechar e essa ficar abrindo e fechando, você vai estar controlando a velocidade no sentido contrário. E como é que eu faço o acionamento dessas chaves? Bom, elas podem ser transistores, ou podem ser relé, ou qualquer outro dispositivo, como MOSFET, GBT. E esses dispositivos têm a forma de acionamento. No caso do transistor, é aplicando uma corrente na base. Aí você faz com que uma corrente flua do coletor para o emissor. Bom, pessoal, antigamente a gente montava a ponte H utilizando os transistores, pegando cada um deles, diodos de proteção e mais componentes necessários, que a gente chamava montagem discreta. Mas hoje não existe mais necessidade de montar dessa forma. Você tem circuitos integrados, baratos, que implementam até mais de uma ponte H no mesmo encapsulamento. É o caso do CIL 298. Esse CI ele contém duas pontes Hs no mesmo encapsulamento. Aqui a gente tem o esquema interno do CIL 298 e aqui podemos ver a primeira ponte H, está aqui os transistores e os terminais para conectar no primeiro motor, e a segunda ponte H, os terminais para conectar no segundo motor. Aqui eu tenho uma reprodução de uma das pontes Hs do CIL 298. Ele tem as duas pontes idênticas, então a explicação para uma serve para a outra. Então nós podemos ver que nós temos um pino Enable 1 I1 e outro IN2, e ainda esse resistor para a terra. Como é o funcionamento desse circuito? Primeiramente, por que é que eu tenho esse resistor de pequeno valor para a terra, onde normalmente esse terminal seria conectado ao terra? Bom, esse resistor serve para você ter nesse ponto do circuito uma tensão proporcional à corrente que está passando aqui. Para que serve isso? Para você saber a corrente do seu motor e poder fazer algum tipo de proteção contra sobrecorrente. Aqui nós podemos ver o terminal Enable da primeira ponte, o IN1 e o IN2 e o Sense A, que é justamente aquele ponto que eu mostrei do resistor. A segunda ponte H é formada pelo Enable B, IN3 e IN4 e o Sense B.
Então, vejam, a parte principal desse circuito são os transistores. Eles fazem o papel das chaves da minha ponte H. Então, se tiver uma tensão nesse ponto, vai existir uma corrente de base que vai saturar o transistor, ou seja, a chave vai estar fechada. Qualquer um desses pontos que tiver tensão, eu estou fechando a chave equivalente. Só que antes disso, a gente tem portas AND. E vocês devem lembrar que na porta AND você vai ter nível lógico 1 na saída se as duas entradas forem iguais a 1. Se eu tiver pelo menos uma entrada igual a 0, eu já tenho 0 na saída. Então, está aqui a função do meu pino Enable. Veja que o Enable vai para um terminal das 4 portas lógicas. Então, se o Enable for 0, você já vai ter 0 na saída de todas as portas lógicas. Resumindo, quando o Enable é 0, o motor está livre. Por quê? Porque você tem 0 em todos esses pontos e assim os transistores estão no estado de corte. Vejam que com o Enable 0, eu tenho 0 em todos esses terminais. Então, o motor está livre. Já com o Enable igual a 1, a saída da minha porta lógica vai depender do estado que está sendo aplicado em I1 e I2. E vejam que I1 vai para a segunda saída de uma porta e na outra porta tem um NOT, ou seja, já inverte, fazendo com que, se ele for 1 e Enable for 1, eu tenho 1 e 1 nessa, chave vai estar fechada, essa chave fechada, mas a de baixo, que não pode fechar se essa estiver fechada, vai estar aberta por causa desse NOT. Eu tenho 1 aqui, mas tem um NOT, vou ter 0. 0 na entrada da AND implica em 0 na sua saída. Consequentemente, essa chave vai estar aberta. Se I1 for 0, eu vou ter 0 aqui, abrindo essa chave, mas aqui, devido a NOT, eu vou ter 1. 1 AND 1 dá 1. Essa chave vai estar fechada. Então, sempre, devido a essa NOT, se essa estiver fechada, essa está aberta. Se essa estiver fechada, essa está aberta. Então, esse circuito já tem uma proteção para aquele estado proibido da minha ponte H, que é fechar essa chave e essa. Que assim eu estaria dando curto-circuito na minha fonte. Então, vejam. Quando o Enable for 0, nós temos 0 em todas as saídas das portas lógicas, ou seja, todas as chaves estão abertas. O motor vai estar livre. Se Enable for 1, eu estou habilitando as portas lógicas, mas a sua saída vai depender de IN1 e IN2. No caso, esses dois iguais a 0, IN1 e IN2, devido a NOT, eu vou estar com 1 nesse transistor e 1 nesse transistor. Ou seja, essas duas chaves fechadas. Estou aplicando o freio. Se IN2 for para 1, quem fecha é esse transistor. Eu vou estar com esse fechado e esse fechado. O motor gira em uma direção. Aqui eu estou alimentando ele com 12 volts nesse terminal. E aqui, como esse está fechado, está conectando esse terminal ao terra. Vejam que o valor do resistor é muito pequeno. Então, é como se esse ponto fosse terra. Já na situação I1 igual a 1 e IN2 igual a 0, o motor vai girar no sentido contrário. Porque, como aqui é 0, eu estou habilitando o transistor de baixo, a porta lógica de baixo. E como aqui é 1, eu vou estar habilitando o braço de cima da minha ponte H. O motor vai girar no sentido contrário. E para o caso 1 e 1, eu vou estar habilitando esse transistor e esse transistor, os dois braços de cima, freio novamente. Então, resumindo, quando o Enable é 0, não habilita nada, o motor vai estar livre.
Quando o enable for 1, o estado vai depender de in1 e in2. Quando esse in for 1, eu estou habilitando o braço de cima. Isso vale para esse também. Quando esse in for 0, eu estarei habilitando o braço de baixo. Isso vale para esse lado também. Ou seja, o motor só vai girar quando eles forem diferentes. Um 0 e outro 1. Ou um 1 e outro 0. Se eles forem iguais, eu estarei aplicando freio no meu motor. Então, um quadro resumo. Quando o enable é 0, não importa o estado de in1 nem in2, o motor sempre vai estar livre. Quando o enable for 1, in1 for 1 e in2 for 0, ele vai estar girando num sentido. Se eu inverter em 1 e 2, vou estar no sentido contrário. E para os dois casos de in1 e 2 iguais, eu vou estar aplicando freio. E onde eu aplico o meu PWM para controlar a velocidade do motor em uma direção? O PWM, pessoal, vai ser aplicado no terminal Enable, porque no Enable ele vai estar entre 1 e 0, ou seja, ele vai estar num sentido controlando a velocidade, porque ele vai, ora, movendo um sentido, ora livre, ora movendo sentido, ora livre. Vai ficar chaveando entre direto e livre, ou reverso e livre, dependendo de in 1 e in 2. Vai ficar de 1 para 0, de 1 para 0. Voltando a esse resistor, o terminal Sense A e Sense B fica nesse ponto. Então, aqui você vai ter uma tensão equivalente à queda de tensão nesse resistor, que é proporcional à corrente que está passando aqui. Então, se você tem um valor alto de corrente passando aqui, você vai ter um valor alto de tensão. Isso você pode colocar em alguma parte do seu circuito, num conversor AD do microcontrolador, por exemplo, para estimar a corrente do seu motor. E caso esse valor ultrapasse da corrente nominal do motor, você pode desligar a ponte H para não danificar o motor. Então, aqui é um terminal que serve como sensor de corrente. Falando da pinagem do CIL298. Bem, nós temos duas pontes H. A primeira é formada por in1, in2, enable A, sense A, out 1 e out 2. Enable A recebe PWM, in1 e in2 controla a direção. Out 1 e out 2 você conecta um motor. Segunda ponte H, in3 e in4, enable B, sense B, out 3 e out 4. In3 e in4, direção do segundo motor. Enable B, PWM, sense B, corrente do segundo motor. Então, você pode trabalhar só com um motor ou com dois motores. E por que tenho duas alimentações? Bom, VS é a tensão de alimentação do motor. Você pode ter motor de 12 volts, você pode ter motor de 18 volts, 24 volts. Então, aqui vai ser a tensão de alimentação do seu motor. E VCC é a tensão de 5 volts para a ponte H poder funcionar. Então, essa tensão é fixa em 5 volts e essa daqui é variável dependendo da tensão do seu motor. Então, aqui é outra forma de pensar da tabela do L298, que é o quê? Quando o enable estiver embaixo, não importa o estado em 1 e 2, as chaves vão estar abertas, o motor vai estar livre. Já quando o enable estiver em nível lógico alto, o I1, se ele for 1, nós vimos que ele vai fechar o braço de cima da ponte, ou seja, vai aplicar o polo positivo no out 1, positivo. E o in2, se ele for 0, ele fecha o braço de baixo da ponte do lado direito, aplicando o negativo. Vejam só, o I1, se ele for 1, ele está fechando esse braço da ponte. Se ele for 0, ele vai estar fechando esse. O in2,
Se ele for 1, ele vai estar fechando esse braço da ponte. Se ele for 0, ele vai estar fechando esse. Então, no caso que eu tenho I1, 0, ele fecha o braço de baixo da ponte, do lado esquerdo, negativo. Em 2, sendo 1, ele fecha o braço de cima da ponte, do lado direito, positivo. E se eles são iguais, os dois em Low, por exemplo, fecha os dois braços de baixo, negativo nos dois. E se eles estão em 1, os dois fecham os dois braços de cima da ponte, aplicando freio também. A forma mais fácil de se utilizar o CI L298 é na forma de shield, onde esse shield vem com o CI e todos os circuitos necessários para a utilização com motores. Nesses terminais, você conecta os seus motores e aqui a sua alimentação. Veja que ele já vem com um regulador de tensão próprio. Por que disso? Esse regulador de tensão serve para aqui você aplicar a tensão do seu motor e o regulador de tensão fornecer 5 volts regulados para o CI. Porque, como a gente viu antes, esse CI precisa de 5 volts para funcionar. Então, no shield, você só alimenta com a tensão do motor e ele mesmo já gera os 5 volts. O próprio shield já gera os 5 volts para a alimentação do CI e você pode pegar aqui esses 5 volts para alimentar parte do seu circuito que precisar de 5 volts. Então, você pode encontrar esse shield nesse formato e nesse.